Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo dessa tarde, lendo em Deuteronômio capítulo 31, a partir do versículo 14 até o versículo 23. Deuteronômio capítulo 31, do versículo 14 ao versículo 23, a palavra do Senhor nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés: Eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei, e dele esconderei o rosto para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiveram feito, por se haverem tornado a outros deuses. Escrevei para vós outros este cântico, e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel, quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual, sob juramento, prometi a seus pais, e tendo-lhe comido e se fartado, e engordado, e houver tornado a outros deuses, e houver servido e me irritado, e anulado a minha aliança, e quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que o introduza na terra que sob juramento prometi. Assim, Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, sob juramento, lhes prometi, e eu serei contigo. Até aí a palavra do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Deus tem propósito em todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil para a gente entender, principalmente nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, em que o número de mortes se acumula todos os dias, são essas notícias terríveis que nós temos todos os dias, de vários mortos todos os dias, tantas coisas ruins acontecendo, acidentes naturais e agora enchentes aí, destruindo cidades, matando pessoas, fazendo com que as pessoas percam tudo. É difícil nesse contexto entender que todas as coisas cooperem para o bem dos que amam a Deus. Deus é onisciente, entre outras características que ele possui, uma delas é a onisciência. E quando chega aqui nesse momento, no final da vida de Moisés, Deus reúne Moisés e Josué, né? E diz para Josué, olha, para Moisés, diz para Moisés, olha, o seu tempo passou. Está na hora de você passar o bastão para Josué. Você vai morrer, vai para junto dos seus pais. E Josué vai conduzir esse povo. E ele diz, olha, esse povo agirá com rebeldia. Esse povo será mau, fará o que é mal perante o Senhor. E quando eles fizerem o que é mal perante o Senhor, quando eles agirem com rebeldia, quando eles tiverem esses comportamentos que eu abomino, nesse momento eu vou retirar a minha bênção de sobre eles. Eu não os livrarei, eu não os protegerei, eu não impedirei que o mal lhes alcance. Para que dessa forma eles possam perceber que tudo de mal
que está acontecendo com eles, todas as coisas ruins que podem estar acontecendo com eles, é a consequência do afastamento deles de mim. Meus irmãos, nem tudo de ruim que acontece na nossa vida é desejo do coração de Deus. Até podemos dizer que é vontade de Deus, porque nada acontece fora do controle e do consentimento de Deus. Mas não necessariamente Deus deseja que coisas ruins aconteçam na nossa vida. Nós nos afastamos muitas vezes de Deus e as coisas ruins que acontecem muitas vezes acontecem pela permissão de Deus, para que nós possamos retornar ao caminho e à presença de Deus. Retomar o nosso compromisso e a nossa comunhão com Deus. Deus permite que coisas aconteçam para que nós possamos retomar o caminho com Ele. Quando nós pensamos, por exemplo, na vida de alguns homens de Deus, como o profeta Jonas, por exemplo, Deus deu a Jonas uma ordem. Todos nós conhecemos a história. Vá até a cidade de Nínive, prega lá contra os ninivitas para que eles se arrependam. E Jonas não faz o que Deus mandou. Pelo contrário, Jonas segue um caminho contrário. E aí, qual é a consequência disso? Deus permite que uma forte tempestade venha. Jonas, então, é lançado ao mar, é engolido por um grande peixe, passa por aqueles momentos terríveis, por todas aquelas situações difíceis, até que Deus faz com que ele seja lançado na praia novamente, e aí ele possa ir até Nínive e pregar lá o Evangelho. Jonas enfrentou aquela tempestade no barco, foi lançado ao mar, engolido pelo grande peixe, passou por momentos difíceis, tudo consequência da sua desobediência e do seu afastamento de Deus. Então Deus aqui está dizendo para Josué e para Moisés que as coisas ruins que porventura haverão de acontecer com Israel serão consequência do seu afastamento, do afastamento de Israel ter se afastado de Deus. Não há um desejo do coração de Deus que Israel sofra, e Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Mas as escolhas erradas de Israel fazem ou levam a que Deus permita na autoridade que tem, que coisas ruins aconteçam a Israel. Assim também, meus irmãos, nós precisamos olhar sempre na nossa vida o quão próximos ou o quão distantes nós andamos e temos andado de Deus. O quanto nós precisamos nos reaproximar de Deus. O quanto coisas difíceis que estão acontecendo não sejam pela permissão de Deus, para que nós possamos nos aproximar dele novamente. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não tem prazer na nossa dor. Mas ele tem menos prazer ainda em que nós andemos afastados da presença dele. Então, cumpre a nós nesse momento nos reaproximarmos de Deus, buscarmos caminhar mais junto, mais ao lado do Senhor, para que o bem venha a nós. Busque então se reaproximar de Deus, busque então se reencontrar com Deus, busque então caminhar junto com o Senhor, para que você possa ver as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde nessa tarde e que Ele dê paz ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua presença entre nós. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado dispensado a nós. Nós te agradecemos, Santo Deus, porque Tu tens sido o socorro bem presente nas tribulações. Tu tens sido o Deus que nos guarda, o Deus que nos livra de todo o mal, o Deus que nos protege. E agora, Deus, permite-nos nessa hora, Senhor, que nós possamos nos reaproximar de Ti, Senhor.
possamos, ó Deus, buscar caminhar contigo, uma caminhada de lutas, de vitórias, de conquistas, uma caminhada de bem. Ó Deus, fica conosco e dá-nos a tua paz. Abençoa todos aqueles e aquelas, ó Deus, que precisam de um cuidado especial de tua parte. Dá-nos, Senhor Deus, tranquilidade, dá-nos, ó Deus, serenidade, dá-nos, ó Deus, que a nossa comunhão seja sempre, Senhor Deus, ampliada, melhorada, ó Deus, contigo. Cuida de nós, Senhor, e dá-nos a tua paz. Nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.